Alô, alô, gangue do Chimpanzé, Criptovlog 286. Para começar, espero que todos tenham tido uma boa Páscoa com suas famílias, seus amigos, tenham tido um dia de paz. E agora vamos falar de cripto, vamos direto. Eu vou tentar fazer um vídeo não longo hoje, mas aquele videozinho de fechamento semanal. E é o seguinte, a gente não está tendo inércia realmente para entrar nessa mega queda. Semana passada parecia, tudo indicava que a gente já estava no meio dessa mega queda, mas honestamente agora eu sigo achando que a gente vai entrar em mais essa última mega queda desse bear market, e eu já vou dar argumentos técnicos aqui para vocês, argumentos gráficos, mas não sei, está demorando talvez mais do que eu imaginava, mas sigo acreditando ainda que abril é o mês para isso acontecer. Mas vamos começar, eu vou fazer um vídeo de menos de 10 minutos hoje, porque já está tarde, e vamos começar dos períodos gráficos maiores para explicar por que a gente segue dentro de um bear market profundo e a gente não chegou no fundo desse bear market profundo. Então, vamos começar aqui com o nosso Stochastic RSI, indicador master para chimpanzés, no período gráfico aqui de 3 meses. Estamos aqui em cima, trimestral. Olha só, o nosso bull market começou aqui em outubro, novembro de 2022 e veio até aqui até julho a outubro de 2025, foi onde a gente atingiu nossos topos, 123, 124, 126 mil dólares no Bitcoin, do ano passado. A gente teve cruzamento para baixo, esse é o nosso indicador de inércia, de momentum, Stochastic RSI, e aí a nossa linha rápida, que é a linha azul, cruzou para baixo da linha laranja, que é a nossa linha de média, ali entre julho e outubro do ano passado, nesse trimestre, no terceiro trimestre do ano passado. E desde então a gente está em queda livre, estamos nessa queda livre. E, rapaziada, esse indicador nesse período gráfico deixa muito claro, por exemplo, aqui em outubro de 2017, quarto trimestre do ano pós-halving, como eu sempre falo para vocês, tivemos a all-time high daquele ciclo lá de 2017. A gente despencou nesse indicador de outubro até janeiro de 2019. E foi mais ou menos aqui, entre final de 2018 e início de 2019, que a gente teve nosso início de bull market. E por que dessa vez aqui, nesse ciclo de 2021, a gente não veio até aqui em cima? Porque aqui aconteceu o Covid, que foi a maior anomalia da história do Bitcoin, a maior notícia desse século. Agora, como eu sempre falo para vocês, nem a maior notícia desse século, o Covid, foi capaz de impedir que um ciclo do Bitcoin durasse 4 anos. Bull market começou em janeiro de 2019, bull market seguinte começou ali entre final de 2022 e janeiro de 2023. O ciclo durou 4 anos e é marcado exatamente aqui por esse indicador. Esse nosso ciclo, assim como em 2017, 2018 até o início de 2019, a gente teve essa queda perfeita aqui, mostrando exatamente a duração do bear market. E você duvida que é assim? Olha só. Aqui, nosso final de ciclo de 2017. Aqui, nosso all-time high em 17 mil dólares. E enquanto a gente caiu aqui, a gente chegou até os nossos 3 mil e poucos dólares aqui no final desse bear market. Essa linha aqui marcou exatamente a duração do bear market. Depois, olha só isso aqui, marcando exatamente a nossa duração do bull market de 2022 até 2025, final de 2022 até final de 2025. 3 anos e olha só o price action aqui só subindo. Cada barra dessas aqui corresponde a 3 meses de movimentação de preço. Então, rapaziada, tendo em vista tudo isso aqui que eu já mostrei desse indicador, como que a gente vai ter uma virada aqui agora e decretar o fim desse bear market? A gente vai precisar chegar aqui embaixo para iniciar o próximo bear market, e muito provavelmente esse nosso ciclo vai durar 4 anos também. Aqui, do final de 2022, início de 2023, até final de 2026, início de 2027, quando provavelmente a gente deve iniciar o próximo bull market, de 3 anos aí do Bitcoin. Se a gente for para o nosso período gráfico de 2 meses, fica mais claro ainda. Aqui a gente consegue ver toda a duração do ciclo de 2017, Covid aqui, toda a duração do ciclo de 2021, toda a duração do ciclo de 2025. E agora, aqui no bimestral, a gente vai muito provavelmente encostar aqui embaixo já no final de abril, porque
Cada 2 meses a gente fecha uma vela aqui. Na próxima vela de Price Action do Bitcoin, provavelmente esse indicador Stochastic RSI vai encostar no zero aqui com a linha rápida, com a linha azul. A linha de média provavelmente vai estar aqui por volta do 20. E quando a gente está abaixo do patamar de 20, é o momento de queda mais intenso que a gente tem em cada bear market. Na verdade, a gente pode usar isso em qualquer período gráfico. Os momentos em que o Stochastic RSI, nosso indicador de inércia, está abaixo de 20, são os momentos de maior queda, maior aceleração de queda. Então, olha só, já mostramos aí período trimestral, período bimestral. Agora vamos para o nosso... Vamos até no mensal, para a gente ver. A gente fechou o mês agora também, poucos dias atrás. E olha só como está muito parecido o Stochastic RSI mensal agora. Ó, a gente grudado aqui embaixo desde janeiro, né? Já há 3 fechamentos aqui embaixo. E olha como foi o bear market inteiro aqui, desde fevereiro de 2022. A gente ficou até dezembro de 2022, a duração do ano inteiro, sem inércia para voltar a subir, sem força para reiniciar um bull market. Na minha opinião, está tudo muito parecido com 2022. A gente vai seguir aqui embaixo por mais um tempo, por mais uns 6 meses, até reiniciar o próximo bull market. Agora vamos para o nosso período semanal, porque o período semanal, a gente está falando muito de Stochastic RSI hoje, ganhou um novo fôlego. A gente estava ameaçando cair e para mim isso marcaria o início da nossa mega queda, mas a gente parece estar ganhando mais um fôlego aqui, porque o nosso RSI, esse indicador aqui de baixo, o Stochastic RSI, ele varia de acordo com o nosso RSI. Nosso RSI semanal aqui bateu a maior sobrevenda aqui no início de março, ou seja, um mês atrás, e desde então está dando uma recuperada, a força compradora está ficando mais forte. Mas como eu sempre falo para vocês, olha só, bear market aqui de 2022. A gente passa praticamente todo o ano, ó, desde novembro de 21 até janeiro de 23, com o RSI abaixo do patamar de 50. Abaixo do patamar de 50. Enquanto a gente está abaixo do patamar de 50, o preço só vem caindo, até encontrar esse fundo aqui nos 15 mil. Então, por mais que o Stochastic RSI esteja mostrando agora uma certa inércia para cima, mais uma forcinha para cima, a gente não vai acabar esse bear market agora. Não existe essa possibilidade. Escrevam o que eu estou falando. Não existe a possibilidade de a gente acabar esse bear market agora. Além disso, aqui em cima, a gente segue... botar no período gráfico diário aqui para a gente ver essa nossa bandeira de baixo, em que a gente pode ter rompido essa bandeira, mas segue batendo nela aqui. Mas tem gente que já está desenhando essa bandeira assim, e aí a gente ainda estaria negociando dentro da bandeira. Não faz muita diferença. A tendência de quebra desse padrão gráfico é para baixo e quebraria repetindo mais ou menos. Isso aqui é o mastro da bandeira, e para a gente entender mais ou menos onde poderia chegar, eu não estou afirmando que a gente vai chegar. No momento em que a gente quebrasse para baixo, a gente pegaria esse mastro aqui, botaria aqui, a gente poderia chegar ali perto dos 40 mil, 38 mil dólares. Isso é o máximo de queda que eu enxergo para esse ciclo. Eu já estou achando muito difícil a gente chegar a 35, que eu até tinha escrito aqui embaixo, mas assim, não importa, se a gente chegar a 40 já é uma mega de uma queda. Eu não acho, honestamente, vou até tirar essa bandeira daqui, esse mastro, eu não acho, honestamente, que a gente vai voltar a negociar o preço aqui em cima, na resistência dessa bandeira de baixo. Eu acho que a gente vai seguir negociando aqui por baixo, em algum momento a gente vai romper para baixo. A gente tem uma região de suporte forte ali, mais ou menos aqui, nos 65 mil, e muito provavelmente, quando a gente perder 65 mil, vai ser quando a gente vai despencar. Nosso gráfico de 4 horas explica um pouco essa mega subida que a gente teve hoje. Mega subida não, subida de 2 mil dólares, mas a gente teve essa inércia aqui. Vocês podem ver no Stochastic RSI de 4 horas, desde essa virada aqui, o nosso preço do Bitcoin, saiu dos 66 mil e chegou a buscar até 69.500. Agora a gente já está voltando a dar uma correção. Parece que o nosso período gráfico de 4 horas, curtíssimo prazo, está perdendo inércia. O RSI chegou quase a ficar sobrecomprado aqui, coisa que não acontecia desde que o Bitcoin estava bem mais alto, ali nos 75, 76 mil dólares. A última vez que a gente bateu na resistência dessa bandeira de baixo, aqui em cima. E agora a gente teve força basicamente para bater no suporte dessa bandeira de baixa. Então é isso, o nosso gráfico de 4 horas parece estar perdendo inércia.
Nosso gráfico diário parece estar ainda com inércia, quem sabe a gente vai ter mais aí alguns dias de subida, mas em algum momento a gente vai entrar nessa queda, é isso que eu sigo acreditando, não é opinião emocionada, é opinião baseada em gráficos. Agora a gente teve uma viradinha aqui no nosso Stochastic QRC de 3 dias, estou fazendo análise totalmente honesta com vocês sabem que a minha tese é que a gente está muito próximo dessa mega queda, e que eu acredito que esse indicador aqui no período gráfico de 3 dias é importantíssimo para a gente conseguir prever quando as mega quedas vão acontecer, e eu já mostrei isso aqui algumas vezes para vocês, porque esse indicador previu certinho durante esse bear market. Olha só, a gente estava em all time high aqui, 126 mil, o indicador despencou, a gente foi parar em 90 mil. Enquanto ele subiu, a gente ficou dentro dessa bandeira de baixa aqui, que levou a gente até os 98 mil. Ele virou para baixo, a gente despencou até os 60 mil. Ele voltou a subir, a gente ficou negociando mais uma vez dentro de uma bandeira de baixa, a segunda bandeira de baixa desse bear market. Ele virou para baixo, a gente perdeu 76 mil e foi até 65. Foram mais de 15% de queda. Só que agora parece que a gente está dando uma respirada, mas eu sigo acreditando que a gente vai romper essa bandeira para baixo aqui, e aí finalmente a gente vai buscar o nosso primeiro fundo desse bear market. O nosso primeiro fundo desse bear market, que vai ser a abertura da janela de ouro, da janela dourada, para a gente encher o potinho de Bitcoin, fazer o trade da paz de espírito. Para fechar esse vídeo, vou explicar mais uma vez o meu trade da paz de espírito rapidamente. Basicamente, eu vou alavancar 10 vezes Bitcoin, entrar long, alavancado 10 vezes Bitcoin, não com todo o meu capital, mas com 20% do meu capital disponível para esse próximo ciclo, quando os indicadores entrarem em consenso de que a gente chegou no fundo desse bear market. Ainda não temos indicadores mostrando que a gente atingiu o fundo desse bear market. Nenhum indicador em período gráfico cíclico mostra fim de bear market. Olha só para fechar, eu vou mostrar de novo o nosso gráfico bimestral aqui, para a gente olhar o nosso MACD aqui embaixo. MACD aqui embaixo, ó. Bear market anterior, 2022, quando que ele deu o sinal de compra para a gente? Quando a barra deixou de ser vermelha e virou rosa. Esse é o sinal de compra do MACD, assim como o sinal de venda é quando a barra deixa de ser verde escura e vira verde clara. Você pode ver que pegou all time high aqui, praticamente nos 70 mil dólares do ciclo de 2021. E aí a gente fica verde claro, depois vira vermelho. Isso é a duração do bear market. Verde claro e vermelho forte. Entenderam? Essa é a duração do bear market. E esse indicador, ele costuma concordar muito com o Stochastic QRC. O Stochastic QRC, a gente teve o cruzamento lá em cima em março de 2021, porque depois a gente caiu 50% e voltou para all time high em novembro, né? Aqui ele deu mais uma subida e foi aqui, por exemplo, o Stochastic QRC mandou a gente sair do ciclo de 2021 na primeira all time high, em 65 mil dólares. Estava lindo. Quem saiu junto com o Stochastic QRC bimestral vendeu ali por volta dos 60 mil dólares, depois de ter comprado por volta dos 5 mil dólares. Estava lindo. Agora, o MACD deu o sinal de venda aqui, só que deu o sinal de recompra aqui. Um sinal mais rápido que o Bitcoin, que o Stochastic QRC. Virou verde claro, sinal de venda, virou verde escura, sinal de compra. E quem comprou aqui, pegou de novo o Bitcoin 35 mil e levou até 70, teve mais 100% de lucro. Aqui ele deu sinal de venda de novo. E aí esse é todo o nosso bear market, aqui sinal de compra. Chegando no nosso bear market agora, primeiro finalizando nosso bull market, olha só. A vela bimestral de julho, verde escura. A vela bimestral de setembro, já mandando a gente vender. E olha o que está acontecendo aqui em cima. Nossa all time high, 126 mil dólares. MACD bimestral mandou a gente sair. Repara que a gente teve aqui 3 barras verdes, ou seja, 6 meses de barra verde clara, depois mais 8 meses de barra vermelha. Agora em 2026 a gente teve 3 barras, ou seja, 6 meses de barra verde clara, e a gente só teve um bimestre de barra vermelha. Eu não consigo enxergar fim de bear market agora mesmo. E se a gente até der um zoom aqui, no MACD, o vídeo já durou mais de 10 minutos, né? Eu sempre perco a linha. Aqui no MACD, tá vendo? Olha só, 6 meses mais 8 meses. Isso é a duração do bear market. Até agora a gente teve 8 meses. A gente só teve uma barra vermelha forte. Uma barra vermelha forte.
Vocês acham que a próxima já vai ser sinal de compra? Quando a gente acabou de ter o cruzamento aqui das linhas do MACD, honestamente, eu não vejo possibilidade. Então, para fechar isso, não vejo como ser fim de bear market agora, não acho que a gente atingiu o fundo, acho que a gente vai cruzar abaixo de 60, acho que provavelmente a gente vai cruzar abaixo de 50 também. Esse foi o vídeo de domingão, fechamento semanal, espero mais uma vez que todos tenham tido uma ótima Páscoa e vamos com tudo, boa semana, vou fazer vídeo todos os dias dessa semana, sigam com o Papai Chimpanzé, deixem um like no vídeo, se inscrevam no canal, aqui a gente fala de cripto de forma honesta, simples e direta e gratuita, coisa que é totalmente rara, diria que é o único canal que faz isso aqui no Brasil, e eu boto meu dinheiro onde minha boca está. Eu estou falando que o Bitcoin vai cair mais, eu estou nos meus trades shortados em Bitcoin e Solana. Amanhã eu mostro mais a situação dos trades para você. Deixa o like, se inscreve no canal, vamos com tudo. Boa semana, gangue do Chimpanzé. Valeu!